O Castelo Azul de Lucy Maud Montgomery. Capítulo 2. Quando a prima Stickles bateu à sua porta, Valance soube que eram 7h30 e que precisava se levantar. Desde que se lembrava, a prima Stickles batia à sua porta às 7h30. A prima Stickles e a senhora Frederick Stirling estavam de pé desde as 7, mas Valance tinha permissão para permanecer na cama por mais meia hora por causa de uma tradição familiar segundo a qual ela era delicada. Valance levantou-se, embora odiasse fazê-lo naquela manhã mais do que jamais odiara antes. Para que se levantar? Para outro dia triste como todos os dias que o haviam precedido, cheio de pequenas tarefas sem sentido, sem alegria e sem importância, que não beneficiavam ninguém. Mas, se não se levantasse imediatamente, não estaria pronta para o desjejum às 8 horas. Horários rígidos para as refeições eram a regra na casa da senhora Stirling. Desjejum às 8, jantar à 1, ceia às 6, ano após ano. Nenhuma desculpa por atraso era jamais tolerada. Assim, Valance levantou-se, estremecendo de frio. O quarto estava amargamente gelado, com o frio cru e penetrante de uma manhã chuvosa de maio. A casa estaria fria o dia inteiro. Era uma das regras da senhora Frederick que nenhum fogo era necessário depois do dia 24 de maio. As refeições eram preparadas no pequeno fogão a óleo da varanda dos fundos. Embora maio pudesse ser gélido e outubro coberto de geadas, nenhum fogo era aceso até o dia 21 de outubro, segundo o calendário. No dia 21 de outubro, a senhora Frederick começava a cozinhar no fogão da cozinha e acendia o fogo no fogão da sala de estar à noite. Sussurrava-se entre os parentes que o falecido Frederick Stirling contraíra o resfriado que resultou em sua morte durante o primeiro ano de vida de Valance porque a senhora Frederick não acendera o fogo no dia 20 de outubro. Ela o acendeu no dia seguinte, mas isso foi um dia tarde demais para Frederick Stirling. Valance tirou e pendurou no armário sua camisola de algodão grosso e cru, de gola alta e mangas longas e justas. Vestiu roupas íntimas da mesma natureza, um vestido de gingham marrom, meias grossas pretas e botas de sola de borracha. Nos últimos anos, adquirira o hábito de arrumar o cabelo com a persiana da janela diante do espelho puxada para baixo. Assim, as linhas de seu rosto não apareciam tão claramente. Mas naquela manhã ela ergueu a persiana até o alto e olhou para si mesma no espelho leproso com uma determinação apaixonada de ver-se como o mundo a via. O resultado foi bastante terrível. Mesmo uma beleza teria achado aquela luz lateral dura e implacável difícil de suportar. Valance viu cabelos pretos e lisos, curtos e ralos, sempre sem brilho apesar de escová-los 100 vezes, nem mais nem menos, todas as noites de sua vida e de esfregar fielmente o tônico capilar Redfern nas raízes, ainda mais sem brilho na aspereza da manhã, sobrancelhas finas, retas e pretas, um nariz que sempre lhe parecerá pequeno demais até mesmo para seu pequeno rosto branco e triangular, uma boca pequena e pálida que se entreabria um pouco sobre dentes brancos e pontudos, uma figura magra e sem busto, um pouco abaixo da altura média. De algum modo escapara das maçãs do rosto altas da família, e seus olhos castanho escuros, macios e sombreados demais para serem negros, tinham uma inclinação quase oriental. À parte os olhos, ela não era bonita nem feia, apenas insignificante, concluiu amargamente. Como eram evidentes as linhas ao redor de seus olhos e de sua boca naquela luz impiedosa. E nunca seu rosto estreito e branco parecerá tão estreito e tão branco. Ela arrumou o cabelo em um pompador. Os pompadores haviam saído de moda havia muito tempo, mas estavam em voga quando Valance prendera o cabelo pela primeira vez, e a tia Wellington decidirá que ela deveria usá-lo sempre assim. É o único modo que lhe cai bem. Seu rosto é tão pequeno que você precisa lhe dar altura com o efeito do pompador, dissera a tia Wellington, que sempre enunciava lugares comuns como se estivesse proferindo verdades profundas e importantes. Valance desejara arrumar o cabelo baixo sobre a testa, com ondulações sobre as orelhas, como Olivia usava o seu. Mas o decreto da tia Wellington tivera tal efeito sobre ela que nunca mais ousara mudar o estilo do penteado. Mas, afinal, havia tantas coisas que Valance jamais ousara fazer. Durante toda a vida tivera medo de alguma coisa, pensou amargamente. Desde os primeiros dias da lembrança,
Quando tivera tanto medo do grande urso preto que vivia, assim lhe dissera a prima Sticles, no armário sob a escada. E sempre terei, eu sei, não posso evitar. Não sei como seria não ter medo de alguma coisa. Medo dos acessos de mau humor da mãe, medo de ofender o tio Benjamin, medo de tornar-se alvo do desprezo da tia Wellington, medo dos comentários mordazes da tia Isabel, medo da desaprovação do tio James, medo de ofender as opiniões e os preconceitos de todo o clã, medo de não manter as aparências, medo de dizer o que realmente pensava sobre qualquer coisa, medo da pobreza na velhice. Medo, 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 jamais podia escapar disso. Ele aprendia e enredava como uma teia de aranha de aço. Somente em seu castelo azul podia encontrar alívio temporário. E naquela manhã Valance não conseguia acreditar que possuía um castelo azul. Nunca mais seria capaz de encontrá-lo. 29 anos, solteira, não desejada, o que tinha ela a ver com a châtelaine feérica do castelo azul? Cortaria para sempre tais tolices infantis de sua vida e enfrentaria a realidade sem vacilar. Ela se afastou do espelho hostil e olhou para fora. A feiura da vista sempre a atingia como um golpe, a cerca esfarrapada, a velha oficina de carruagens em ruínas no terreno vizinho, coberta de anúncios grosseiros e violentamente coloridos, a estação ferroviária em Mundalém, com os horríveis desocupados que sempre rondavam por ali mesmo àquela hora matinal. Sob a chuva torrencial, tudo parecia pior do que de costume, especialmente o detestável anúncio: conserve a tez de colegial. Valance conservara sua tez de colegial. Esse era justamente o problema. Não havia um vislumbre de beleza em parte alguma, exatamente como a minha vida, pensou Valance, sombriamente. Sua breve amargura passará. Aceitava os fatos resignadamente, como sempre aceitara. Era uma das pessoas por quem a vida sempre passava ao largo. Não havia como mudar isso. Nesse estado de espírito, Valance desceu para o desjejum.